Boa noite, pessoal. Mais um dia juntos aí através de vídeo. Hoje, no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu vou estar falando de exemplos de aplicação sobre taxas e juros simples. Na aula anterior, nós falamos sobre a fórmula geral do juros simples e a fórmula geral do montante. Então, hoje vamos colocar alguns exemplos que possam facilitar a vida de vocês para a resolução de exercícios quando a lista chegar na semana que vem. Transforme cada taxa percentual em números decimais. Primeiro exemplo aqui, o A, 25%, é a mesma coisa que 25 dividido por 100, que dá 0,25. Ou, deslocando a vírgula duas casas para a esquerda, eu tenho também a vírgula estava aqui depois do 5, à direita, desloquei o 5 e o 2, coloquei o 0 e ficou então o número decimal 0,25. B, 2,5, que é a mesma coisa que 2,5%, é a mesma coisa que 2,5 dividido por 100. É o mesmo sistema, dividido por 100 eu tenho 0,025, ou deslocando a vírgula que está à direita do 2 duas casas, também eu chego no mesmo número decimal. O exercício 2 está dizendo aí qual montante produzido por um capital de R$ 2.200 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 4% durante 10 meses. Então, nesse caso aqui, eu estou pedindo o montante. Eu tenho o capital, que é 2.200. Tenho a taxa mensal 4%. Como não pode ficar em número percentual, eu vou dividir 4 por 100, me dá 0,04 ao mês. E o tempo que eu chamei de N aqui igual a 10 meses. Aplicando a fórmula geral, juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O juro é 2.200, a taxa 0,04 e o tempo 10 meses está lá no exercício. Então, logicamente que se eu preciso saber o montante, os juros será o primeiro a ser encontrado. Então, os juros, multiplicando 2.200 vezes 0,04 vezes 10, eu encontrei 880. Como o montante é capital mais juros, o capital é 2.200 e os juros é 880, eu cheguei no montante produzido de R$ 3.080, que é o que a pergunta estava dizendo lá. Qual o valor do montante de um capital durante 10 meses aplicado a uma taxa de 4%? Então, o valor do montante é R$ 3.080. No exercício 3, uma pessoa fez uma aplicação a juros simples que rendeu de juros R$ 6.000. Sabendo que a taxa mensal era de 2,5% e o tempo de aplicação foi de 45 dias, pergunta-se qual foi o capital aplicado pela pessoa. Observe que aqui eu tenho o juro, tem a taxa em valores percentuais e tem a aplicação que está em dias. Observe que se a taxa está ao mês, é melhor eu transformar os 45 dias em mês também, porque fica mais fácil para fazer a resolução do que transformar a taxa em dias, que dá um trabalho bem maior. Então, o capital é o valor a qual ser calculado. Então, nós temos os juros 6.000, a taxa 2,5%,
que é a mesma coisa que 0,025 ao mês. Transformei 45 dias em mês. Dividindo 45 por 30, eu obtenho 1,5, ou seja, 1 mês e meio. Aplicando a fórmula, eu tenho que o juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Eu tenho o juro que é 6.000, que é igual, capital é o que deve ser encontrado. Eu tenho a taxa 0,025 e tenho também o tempo, que eu transformei 45 dias em mês. Então, coloquei 1,5. Então, 6.000, que é o capital, que é o juro, é igual ao capital que multiplica. Multiplicando 0,025 por 1,5, eu obtive 0,0375. Como o que eu quero saber é o capital, eu pego o número que está multiplicando o capital e passo para o outro lado dividindo, que é a fórmula mais fácil e que, na verdade, é a forma com que a maioria de vocês aprenderam lá, ao invés de já o número que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, o capital é igual a 6.000 dividido por 0,0375. Logo, o capital procurado é de R$160 mil. Um outro exemplo, eu digo aí, aplicado a juros simples, um capital de 2.000, com taxa de 2% ao mês, resultou no montante de 5.300, após certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Observe que aqui eu vou precisar descobrir o tempo da aplicação. Ou seja, eu tenho os juros, eu tenho o capital, eu tenho os juros, tenho o montante, então vou precisar descobrir o capital primeiro, e depois então veja bem, desculpa aí aqui. Se eu tenho capital, tenho montante e tenho a taxa, eu preciso descobrir qual será o tempo da aplicação. Então, logo, o capital é 2.000, o montante 5.300. Como o juro é o montante menos o capital, eu tenho aqui que os juros me rendeu 3.300. A taxa 2%, que é igual a 2 sobre 100, a mesma coisa que 0,02 ao mês. Então, preciso descobrir o tempo. Então, o juro é igual a capital, taxa, tempo, né? Multiplicando os três. 3.300, que é o juro, que é igual a 2.000, que multiplica 0,02, que é a taxa vezes o tempo. Então, o tempo é igual a 3.300 dividido por 40, que é o resultado da multiplicação de 2.000 vezes 0,02. Então, encontrei o tempo de aplicação, que é exatamente 82,5 meses. E tem um quinto exercício, que é um exercício onde nós vamos estar aplicando a fórmula geral do montante. Ou seja, um capital aplicado a juros simples durante 3 anos e 6 meses, a uma taxa de juros de 1% ao mês, originou um montante de 5.500. Logo, podemos dizer que o valor do capital aplicado foi B. Ou seja, eu quero saber o valor do capital aplicado. Eu tenho tempo, 3 anos e 6 meses, vou transformá-lo em meses, que é igual a 42 meses. A taxa
1% é igual a 0,01, ou seja, só dividir 1 por 100. O montante, 5.500. E o capital, eu não sei. Então, até escrevi aqui, ó, pode-se observar que pela fórmula dos juros simples, não é possível resolver, pois falta o capital. Logo, usaremos a fórmula do montante. Qual é a fórmula do montante? É capital mais juros. Porém, os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Logo, substituindo, temos que o montante é igual a capital mais capital vezes taxa vezes tempo. O montante eu tenho que é 5.400, que é igual ao capital mais o próprio capital, que multiplica a taxa 0,01 vezes o tempo, que são 42 meses. Multiplicando 0,01 por 42, eu tenho 0,42. Então, a minha equação fica 5.500, que é igual ao capital mais capital que multiplica 0,42. Tirando agora do parênteses o 0,42C mais o capital, observe aqui, ó, 5.500 é igual a 1C. Por que 1 vezes o capital? Quando uma incógnita está sem números antecedendo-a, usa-se o 1, como é o caso do capital. Então, nesse caso aqui, quando eu retirei do parênteses, saiu 0,42, que multiplica o capital. Somando, então, 1 mais 0,42, eu cheguei no 1,42, que multiplica o capital. Isso aí é igual a 5.500. Novamente, quem está multiplicando o capital é 1,42, então o capital é 5.500 dividido por 1,42. O resultado dessa divisão foi 3.873,24. Este foi o capital aplicado. Diante desses valores, podemos calcular os juros obtidos nesse tempo. Juros é igual a 3.870. Juros é igual a capital Então, eu tenho que os juros é igual a 3.873,24 vezes 0,01 vezes 42. Ou seja, a fórmula geral dos juros. Logo, os juros vai ser de R$ 1.626,16. Ou, o montante é capital mais juros. Então, o montante é igual ao capital 3.873,24 mais 1.626,16, que eu acabei de calcular os juros, que é igual ao montante dado no exercício, que é R$ 5.500. Então, eram essas as aplicações que eu tinha para passar para vocês no vídeo. E eu vou estar enviando para vocês uma lista de exercícios sobre este conteúdo, e eu espero que essa aula, explicando detalhadamente cada item, possa ajudá-los a resolver os exercícios que serão enviados. E mesmo assim, se precisar de alguma orientação, nós vamos estar no fórum semana que vem, e podemos, assim, tirar dúvidas que, porventura, possa acontecer durante a semana nossa de aula. Tenha uma boa leitura, tenha uma boa semana de bom aproveitamento e estamos juntos aí. Se precisar de qualquer coisa, qualquer dúvida, é só me procurar no fórum. Tá? Uma boa noite e até a semana, e até segunda-feira.